Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Método Tríade. Nós estamos dando início a um projeto que será várias aulas envolvendo processo penal, legislação penal extravagante comigo e com outros professores também de outras matérias, direito administrativo, português, arquivologia, raciocínio lógico, constitucional, administrativo, enfim. Para você ter acesso a mais aulas como esta daqui, então eu já peço que você ative o sininho para que você possa participar da nossa aula, se inscreva aqui no nosso canal para você poder acompanhar a nossa rotina de aulas e todas essas aulas você irá aproveitar para o concurso público que você está estudando. Todas as nossas aulas são voltadas exatamente para isso. Direto ao ponto para que você possa compreender o direito processual penal do início e as demais outras matérias também. Eu sei que quando a gente começa a estudar para concurso público, tudo parece que você grego, você não está entendendo absolutamente nada. E o objetivo aqui do Método Tríade é fazer você compreender desde o básico até o avançado, certo? Lembrando que esta aula aqui é a nossa quarta aula de processo penal. Então, se você não assistiu às outras aulas, eu peço que você assista, estão todas aqui no nosso canal para que você possa compreender o nosso raciocínio, combinado? E agora nós vamos entrar no tópico muito importante. E se eu fosse chutar quais serão as questões que irão cair principalmente para a carreira policial, provavelmente será este tema. O tema é acordo de não persecução penal. Hoje nós vamos explorar muito bem este tema. Nós vamos falar sobre questões de mudança de entendimento jurisprudencial, entender o conceito, para que você não possa errar nenhuma questão envolvendo este tema. Então, dando sequência aí no seu Código de Processo Penal, eu já peço que você assista essa aula com o seu vadimeco do lado ou o seu Código de Processo Penal do lado, para que você possa compreender melhor este instituto. Combinado? Então vamos lá. Acordo de não persecução penal. O que vem a ser isso daí? O nome ele diz muito sobre isso. Acordo significa um acordo entre determinadas pessoas, né? E nós vamos ver aqui quem é que faz este acordo de não persecução penal, ou seja, de não iniciar um processo penal, de não iniciar uma ação penal. Então, de maneira bem simplória, o nome ele diz muito. Esse instituto, antes do pacote anticrime, ele não existia. O Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, ele foi criado após o pacote anticrime. A Lei 13.964 de 2019 inseriu no nosso Código de Processo Penal o artigo 28A, que previu exatamente o acordo de não persecução penal. E isso quer dizer que é um acordo, ou seja, um negócio jurídico. E quando a gente fala que é um negócio jurídico, significa que há vontade entre as partes. Entende aí um negócio jurídico? Por exemplo, eu vou comprar um veículo. Existe um comprador e existe um vendedor. E aí, entre essas partes, existe um negócio, alguém que quer comprar e alguém que quer vender. E há uma negociação. É isso, de maneira bem simplória, o que significa um negócio. E aqui nós temos um negócio jurídico. Então, é um acordo celebrado entre o Ministério Público e o investigado, mas com a necessidade de homologação judicial. Então vamos lá. O acordo de não persecução penal é um negócio jurídico realizado entre quem? Entre o Ministério Público. Por que o Ministério Público? Porque o MP, ele que é o titular da ação penal. É ele que é o titular deste negócio. Vamos dizer que ele que é o vendedor deste negócio.
Então, é um acordo feito entre o Ministério Público, o titular da ação penal e o investigado. Veja só que eu falo da palavra investigado. Eu não estou falando do réu. O sujeito ainda não virou réu. E quando eu digo réu, é quando já tem uma ação penal. É quando já existiu ali o oferecimento de uma denúncia, o oferecimento de uma queixa-crime. Neste caso, eu falo sim réu. Agora, antes disso, ou eu falo investigado ou eu falo indiciado, porque eu ainda estou na fase pré-processual. Então, o acordo de não persecução penal, ele é feito entre o MP e o investigado. Investigado de quê, Larissa? De determinadas condutas criminosas. Então, o sujeito que comete alguma conduta criminosa, e veja só, não são todos os crimes que cabe este acordo de não persecução penal. São algumas condutas criminosas que nós vamos ver já já. Então, o MP e o investigado fazem um negócio jurídico, fazem um acordo. Então, é firmado, em regra, antes do início da ação penal. Via de regra, é algo pré-processual, antes de uma ação penal. E há um ajuste entre o MP e o investigado. É mais ou menos assim, vamos colocar na prática. O MP fala assim, ó, meu filho, eu vi que você cometeu esse crime aqui de furto. Vamos pensar aqui. Um crime que não há violência contra a pessoa, não há uma ameaça. Um crime de furto. Eu tô vendo aqui que você é primário, que você tem bons antecedentes. Vamos fazer um acordo? Ao invés de eu oferecer a denúncia, vamos fazer um acordo aqui entre mim e você? Você vai ter que fazer uma prestação de serviço pecuniário, você vai fazer um serviço à comunidade, nós vamos ajustar aqui que você não pode sair de casa depois das 22 horas, por um período de tempo. Após você cumprir esse período de tempo, extinguiu. Há o arquivamento disso daqui, ou seja, você cumpriu aquela pena. Veja que o MP nem sequer iniciou aquela ação penal. Para o investigado pode ser vantajoso, porque nem sequer deu início a uma ação penal. Mas aquele que quer comprovar a sua inocência, ele não é obrigado a aceitar este acordo de não persecução penal. Então veja só, é um acordo celebrado entre o MP e o investigado, com a necessidade de homologação judicial. Então o juiz ele precisa homologar este acordo e já já nós vamos falar da participação do juiz neste acordo de não persecução penal, firmado via de regra antes do início da ação penal. É por isso que a gente fala que ele é um instituto pré-processual. Ajuste este permitido apenas em certos tipos de crimes. Então, não são todos os crimes em que o MP pode oferecer essa benevolência, né? Isso daí é uma benevolência que o Estado quer dar para o sujeito. Então, não é todos os crimes. Exemplo, um crime de roubo, um crime de homicídio, tentativa de homicídio, um crime de feminicídio, um crime de racismo, não é possível o acordo de não persecução penal. E aí, neste ajuste, o investigado ele se compromete a cumprir determinadas condições. Caso ele cumpra essas condições, caso ele cumpra esse acordo, o juiz irá extinguir a punibilidade. É uma causa de extinção de punibilidade. Então, isso é o acordo de não persecução penal. Entenderam o Instituto? Então, veja só, é muito importante você entender quais são as partes que participam do acordo de não persecução penal. Não é qualquer pessoa, veja que não é o delegado investigado, não é a vítima, que não há a participação da vítima. O juiz, ele não participa do acordo de não persecução penal. O acordo só é entre o Ministério Público e um investigado. O investigado também deve estar acompanhado do seu defensor, porque existem certas condições
que o promotor irá oferecer ao investigado. E lembrando mais uma vez que o investigado ele não é obrigado a aceitar este acordo de não persecução penal. E qual que é a participação do juiz nisso tudo? Apenas na homologação. O juiz homologa o acordo. O juiz ele só vai verificar tão somente a legalidade deste acordo, ou seja, ele irá olhar a formatação legal deste acordo. Ele não vai olhar o mérito deste acordo, não cabe ao juiz. Então nós vamos falar das diversas jurisprudências que nós temos em relação a este acordo de não persecução penal. E isso é muito importante porque já houve jurisprudência no sentido de que o juiz não pode obrigar o promotor a oferecer o acordo de não persecução penal. O juiz ele não pode não pode adentrar no mérito do acordo de não persecução penal. Isso tudo nós já temos julgados relacionados a este tema, combinado? Então vamos avançar. Você compreendeu o que significa o acordo de não persecução penal e agora você precisa entender também sobre o princípio da obrigatoriedade. Isso a gente viu, deixa eu pensar aqui, na nossa segunda aula. Nós vimos que na nossa segunda aula, falando ali sobre as características do inquérito policial, nós observamos que o inquérito policial, ele vige também o princípio da obrigatoriedade. Significa que, nos casos envolvendo uma ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia ele deve instaurar um inquérito policial para ver a verificação daquela ocorrência criminal, para aferir ali a materialidade, a autoria. Então, o delegado de polícia ele não tem essa discricionariedade em relação à instauração ou não do inquérito policial. Ocorreu um crime envolvendo uma ação penal pública incondicionada, ele deve instaurar aquele inquérito policial e realizar a investigação policial. É a mesma ideia dentro do oferecimento da denúncia. Então, fazendo uma equiparação, o delegado está para o inquérito policial, assim como o promotor está para a denúncia. Então, se há os requisitos para o oferecimento da denúncia, a materialidade, os fundamentos jurídicos, né, ou ali fumaça do cometimento do delito, se há esses requisitos para o oferecimento da ação penal, o promotor, lembrando de ação penal pública incondicionada à representação, o promotor ele deve oferecer a denúncia, porque vige também para o promotor de justiça, dentro do Ministério Público, o princípio da obrigatoriedade. E aí, o que significa o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal? Segue o fio aqui. Então, vamos pensar que, de acordo com o princípio da obrigatoriedade, o promotor ele deve oferecer a denúncia. Mas se é cabível o acordo de não persecução penal, e nós aprendemos que o acordo de não persecução penal significa que o promotor de justiça deixa de oferecer a denúncia e faz um acordo com o investigado para ele nem sequer oferecer essa denúncia. Vocês compreenderam o raciocínio? Então é por isso que a gente fala que o acordo de não persecução penal é uma mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Mitigar o princípio da obrigatoriedade. Além de vários institutos, a gente fala que são institutos despenalizadores. São institutos que o Estado cria através do Poder Legislativo, com a modificação do nosso Código de Processo Penal, para dar benefícios ao investigado. São benevolências que o Estado oferece para o investigado. Nós temos como exemplo, além do acordo de não persecução penal, nós temos a transação penal. Nós temos também um instituto da colaboração premiada, principalmente dentro ali da organização criminosa ou dentro de outras leis penais extravagantes. Tudo isso são benevolências
oferecidas ao investigado. Então, o Ministério Público deixa de oferecer a denúncia diante de certos requisitos. Então, a mitigação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal aplica-se ao acordo de não persecução penal. Por quê? O que significa, como eu já falei, o princípio da obrigatoriedade indica que, havendo uma justa causa e estando preenchidos todos os requisitos legais, o MP ele é obrigado a oferecer a denúncia. Trata-se de um dever e não uma faculdade, não sendo reservado ao MP um juízo discricionário sobre a conveniência e oportunidade de seu ajuizamento, assim como é para o delegado de polícia em relação ao inquérito policial. Então, pode-se dizer que o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Veja que isso daqui já caiu na prova do CESP. O ANPP é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Aí o aluno fica, meu Deus, né? Mas é simples o raciocínio. Pensa aí, certo ou errado? O acordo de não persecução penal é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. E quando você faz toda essa cronologia dos fatos, você entende o que é o princípio da obrigatoriedade, você entende o que é um ANPP, fica fácil de você resolver uma questão dessa. Então, outro exemplo que eu trouxe para vocês é o acordo acordo de colaboração premiada, no qual o MP pode conceder ao colaborador o benefício do não oferecimento da denúncia. Então, tudo isso é uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade. Pegaram a ideia? Então, vamos avançar. Formalidades do acordo. Este acordo, ele não pode ser feito de qualquer maneira, como eu avisei para vocês. Ele não pode ser feito por qualquer pessoa, não pode ser feito de qualquer maneira. Tem toda uma formalidade a ser seguida, assim como qualquer negócio jurídico tem uma formalidade. Quando você vende o seu carro, então você tem que ir lá no Detran, passar para o nome da outra pessoa, pagar sua multa, pagar o IPVA, tem toda uma formalidade. Não poderia ser diferente o acordo de não persecução penal. Então, o acordo ele será formalizado por escrito. Então, veja só, se cair na sua prova que o acordo de não persecução penal pode ser de maneira verbal, já está equivocado. Tem que ser de maneira escrito e ser firmado pelo membro do MP, pelo investigado e pelo defensor. Então, veja só, que o acordo de não persecução penal são 3 partes: MP, investigado e o defensor deste investigado. O defensor ele deve estar presente neste acordo, porque se for verificado que houve um prejuízo para o investigado, esse acordo de não persecução penal ele pode ser anulado. Então, é necessário, sim, a presença do defensor neste acordo, nessa negociação, feito entre o MP e o investigado. Então, há uma celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal, que não constatarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para ficar registrado que esse mesmo investigado não poderá fazer um novo acordo de não persecução penal no prazo de 5 anos. Então, é por isso que existe essa formalidade, porque fica registrado ali no banco de dados do Ministério Público, porque o acordo de não persecução penal não cabe durante 5 anos. Então, se o sujeito fez hoje um acordo de não persecução penal, ele não poderá fazer outro acordo de não persecução penal pelo prazo de 5 anos, certo? Então, neste caso, nessas formalidades, você já verifica que a vítima não participa. Isso cai muito em prova. Então, a vítima, ela não participa deste acordo, ela não é chamada, por exemplo, para dizer se concorda ou não com o oferecimento, com a proposta do acordo de não persecução penal. Ela fica sabendo depois, ela fica
ela será comunicada de que houve o acordo de não persecução penal, mas ela não é chamada para participar desse acordo, bem como o juiz. O juiz também não participa deste acordo, é somente entre essas três partes. E delegado também não participa deste acordo. É única função exclusivamente do titular daquela ação penal, que no caso é o Ministério Público. E neste caso, fica ali... não constará antecedente criminal, então é por isso que talvez seja interessante para o investigado fazer o acordo de não persecução penal, porque não fica constando na ficha antecedentes criminais dele que ele fez um acordo de não persecução penal ou que ele tem antecedentes criminais. Não fica, só fica ali no banco de dados do MP para verificar essa situação desse prazo de 5 anos que ele não poderá fazer um novo acordo de não persecução penal. Combinado? E aí, esse julgado aqui que eu trouxe, vou até beber uma água e eu quero que você também preste atenção ao máximo nesse ponto específico da aula. Acredito que esse é o ápice da nossa aula. Por quê? Mudança recente. Mudança recente em relação ao acordo de não persecução penal. Vamos lá. O acordo de não persecução penal, ANPP, aplica-se a fatos ocorridos antes do pacote anticrime, mesmo que não recebida a denúncia. Então vamos entender o antes e o depois. Entendia-se, a jurisprudência entendia que o acordo de não persecução penal, ele só poderia ocorrer a fatos ocorridos após o pacote, vou falar toda a cronologia, após o pacote anticrime. Houve uma modificação e a jurisprudência passou a entender que caberia o acordo de não persecução penal a fatos ocorridos antes do pacote anticrime, mas desde que não fosse oferecido a denúncia, desde que naqueles casos não tivessem ainda oferecido a denúncia. Só que aí, isso foi a segunda posição. Agora nós vamos para a terceira posição, é a que prevalece hoje, é o que vai cair na sua prova, eu tenho certeza absoluta, porque hoje foi modificação recente agora. Então o que o STF decidiu? Ele decidiu que os acordos de não persecução penal podem ser aplicados também em processos iniciados antes da criação do pacote anticrime, nos casos em que ainda não houver condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. Então veja só, o ANPP cabe em casos anteriores ao pacote anticrime, porque nós aprendemos que o acordo de não persecução penal foi criado com o pacote anticrime. Antes não existia, mas o STF disse que isso pode ser aplicado a casos anteriores ao pacote anticrime. E mais, ainda em casos que não houve uma condenação definitiva, ou seja, significa que hoje cabe acordo de não persecução penal a casos que já foram oferecidos a denúncia. Então, se hoje o Ministério Público, analisando o caso em concreto, mesmo que ele já tenha oferecido a denúncia, mesmo que o sujeito não tenha confessado aquela prática criminal, porque nós vamos ver que um dos requisitos para que o MP possa oferecer o acordo de não persecução penal é a confissão formal e circunstanciada daquele fato. Então, se hoje, no caso concreto, o MP verificar que cabe o acordo de não persecução penal, mesmo para aquele caso que já houve o oferecimento da denúncia, que o réu não tenha confessado, se couber o acordo de não persecução penal para aquele caso, o MP pode oferecer, ou até mesmo o réu, a defesa,
pedir para o MP aplicar o acordo de não persecução penal. Então, aqui nós tivemos uma grande modificação em relação ao acordo de não persecução penal. Então, olha só, essa parte aqui ela é muito importante porque ela vai despencar na sua prova, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, que vai cair na prova toda essa decisão aqui do STF. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com essa disposição aqui. Entenderam? E aí, avançando. Nesse tipo de acordo, pessoas acusadas de crime sem violência, grifem, sem violência ou grave ameaça, podem reconhecer a culpa e cumprir condições para não serem presas. Na tese desse julgamento, o colegiado ele definiu que compete ao MP avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo. Esta decisão do STF, ela vai mudar, acredito que o Ministério Público terá muito trabalho daqui para frente, porque irá beneficiar milhões de pessoas, e é de fato milhões, não estou sendo exagerada. Milhões de pessoas serão beneficiadas com essa decisão do STF, a decisão que modificou em relação ao Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, que poderá ser aplicado a casos anteriores ao pacote anticrime, mesmo que já tenha oferecido a denúncia e mesmo que o réu não tenha confessado. O MP vai dar a oportunidade para essas pessoas de aceitar ou não o acordo de não persecução penal. Entenderam aí o momento processual? Veja que teve vários momentos de aceitação ou não do acordo de não persecução penal. E agora nós estamos nessa terceira fase. Então, mais uma vez, o STF deu uma decisão, de fato, para beneficiar mais ainda os investigados e os réus em determinados casos. Combinado? Então, avançando. E nesta mesma decisão, tratou dos casos em andamento, tá? Então, como que a gente vai tratar os casos que estão em andamento? Eu já entendi que aqueles casos que ainda nem começou, daqui para frente é mais fácil, né? Agora, daqueles casos que estão em andamento, como que o MP deverá agir? E aí o STF decidiu. De acordo com essa tese, nos processos penais em andamento da data da publicação deste julgamento, o MP, por iniciativa própria, ou seja, ele analisando os casos concretos, ele vai averiguar se cabe ou não a NPP e vai oferecer de pronto, ou a pedido da defesa. Então a defesa vai avaliar o caso do cliente dela e vai ver se preenche os requisitos para o oferecimento do acordo de não persecução penal e ela vai provocar o MP ou o magistrado da causa. Então, se o magistrado também verificar que no caso concreto é possível o acordo, veja que quem vai decidir ao final é o MP, não é o juiz, não é a defesa que vai definir. Ela vai provocar o MP e dizer, olha MP, eu acho que esse caso aqui cabe um acordo de não persecução penal. O sujeito, ele cumpre todos os requisitos. Você pode avaliar se você vai oferecer ou não esse acordo de não persecução penal? É isso que foi decidido no julgamento. Cuidado para você não entender que o MP será obrigado a oferecer o acordo de não persecução penal. Não, ainda fica uma discricionariedade por parte do MP. Oferecer ou não o acordo de não persecução penal. Então, o MP ele deverá se manifestar sobre o cabimento ou não do acordo de não persecução penal na primeira oportunidade em que atuar nos autos. Então, essa foi a decisão recente do STF. E aí, nos casos que começarem a partir da eficácia desse julgamento, a proposta de acordo de não persecução penal pelo MP será feita de maneira comum. Então, o MP vai dizer se ele
vai ou não oferecer o acordo de não persecução penal. E ainda continua sobre a discricionariedade do MP, porque isso vai cair na sua prova. Vai dizer que a partir de agora, o juiz, quando provocar o MP sobre o cabimento, ele fica obrigado, seria uma requisição e não seria uma requisição que tem um caráter de obrigatoriedade, e não. É um pedido, e um pedido ele pode ser aceito ou não, diferente de uma requisição, que você está obrigado a cumprir desde que esteja todo de acordo com a legalidade. Então, cuidado com este aspecto. E quais são os requisitos? Esse aqui é muito importante, esses pontos. Nós vamos falar mais ou menos 10 requisitos. 10 requisitos para que possa oferecer ou não o acordo de não persecução penal. O primeiro requisito para haver a proposta do ANPP, não ser o caso de arquivamento. Por quê? Se for o caso de arquivamento, vamos pensar aqui que houve uma investigação policial, furto de mercado, furto de um pedaço de carne, furto de uma manteiga, houve a investigação. O Ministério Público entendeu que caberia, neste caso, o princípio da insignificância. Neste caso, cabendo o princípio da insignificância, e nós sabemos que o princípio da insignificância, ele exclui a própria tipicidade, ele exclui o próprio tipo penal, exclui o próprio crime, cabe falar em arquivamento do feito. Então, veja só, é preferível arquivar do que oferecer o acordo de não persecução penal. Veja que é muito melhor para o investigado ou o indiciado arquivar do que o acordo de não persecução penal, porque aquilo ali é morto, ele não tem que cumprir nenhuma condição, aquilo ali está arquivado. Então, neste caso, se não houver justa causa ou existir alguma outra razão que impeça a propositura da ação penal, não é caso de oferecer o acordo, devendo o MP pedir o arquivamento do inquérito policial ou da investigação criminal. Outro exemplo, se nós verificarmos que já houve a extinção da punibilidade pela prescrição, houve a prescrição, aquele fato aconteceu há 20 anos, prescreveu, neste caso é arquivamento e não o oferecimento do acordo de não persecução penal. Então, prefere-se o arquivamento do que o ANPP. Então, esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, o investigado ele deve ter confessado a prática da infração penal. Então, veja só, para que haja o ANPP, o investigado ele deve ter confessado. E essa confissão pode ser realizada em 2 momentos. Cuidado com isso, porque já teve peguinho em prova dizendo que o investigado deve ter confessado em sede policial. Se ele não confessou em sede policial, significa que automaticamente o ANPP, o MP deixará de oferecer o ANPP. Está equivocado, porque essa confissão pode realizar tanto em sede de delegacia ou até mesmo ali diante do Ministério Público. Então, veja, de fato, o investigado ele tem que ter confessado a prática da infração. Então, ele confessou que furtou aquele determinado objeto. Ele confessou a prática criminosa. Aí, neste caso, que é o segundo requisito para que o MP possa oferecer o ANPP. E essa confissão é feita em um ato solene, por isso que a gente fala que é confissão formal e circunstancialmente. Então é um ato solene, tem que ser com detalhes, não pode ser, sim, eu furtei. Não, como é que foi que você furtou? Como que foi toda essa dinâmica dessa prática criminosa? Então é um ato solene com detalhes sobre a prática da infração. E aí vem o gancho da decisão que eu acabei de trazer para você. Então, aquela decisão do STF que modificou o interim temporal de quando cabe ou não o acordo de não persecução penal, mesmo que já tenha oferecido a denúncia, o sujeito ele não confessou, o que o MP vai fazer agora neste momento? Ele vai chamar o réu, ele vai chamar o investigado junto com o seu advogado, vai falar assim, olha,
Você quer confessar? Porque neste caso aqui, cabe o acordo de não persecução penal. Se você confessar, você cumpriu todos os requisitos. Se você confessar, eu te ofereço o acordo. Então, neste momento, o que o STF decidiu? O STF decidiu que o MP ele deve chamar o acusado ou investigado para que ele possa confessar. E ainda nós temos uma decisão do CNMP, quem vai fazer aí Ministério Público, promotor, fica ligado nessa resolução, que ainda exige que essa confissão seja registrada em áudio e vídeo, para que fique mais ainda de maneira formal e com detalhes. Então, o segundo requisito, ele deve ter confessado. Se ele não confessou, não cabe este acordo de não persecução penal. E não necessariamente essa confissão precisa ser em sede policial. Não necessariamente, tá? Então, cuidado também, porque isso é muito cobrado em prova. Terceiro requisito para caber o acordo de não persecução penal. A infração foi cometida sem violência e sem grave ameaça. Por isso que eu falei para vocês lá no início que não é qualquer crime que cabe o ANPP. São crimes que não houve uma violência, que não houve uma grave ameaça. Logo eu entendo, por exemplo, que o roubo não cabe, que a tentativa de homicídio não cabe. Constrangimento, você constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, um estupro, tentativa de estupro. Todos esses crimes não cabem, além de ser crimes graves, tem uma violência, tem uma grave ameaça, então não cabe. Prevalece que é cabível o acordo de não persecução penal se a infração foi cometida sem violência, sem grave ameaça ou contra coisa. Clássico é furto, né? Um furto, um dano, tudo isso cabe ao acordo de não persecução penal. Então, contra a coisa, cabe aí o acordo de não persecução penal. E é proibido também em relação a... Só entendendo melhor essa disposição. Entende-se que o acordo de não persecução penal cabe em relação à coisa, desde que seja em relação à coisa, mesmo que tenha havido uma violência ou grave ameaça contra a coisa. Agora, contra a pessoa, não pode haver o acordo de não persecução penal se houver uma violência ou grave ameaça contra a pessoa. Contra a coisa, prevalece uma posição doutrinária que cabe sim o acordo de não persecução penal. Então, cuidado com esse peguinha. Se a violência ou a grave ameaça foi contra a pessoa, não cabe o acordo de não persecução penal. Se foi contra uma coisa, aí sim cabe o ANPP. Posição que você vai levar para a sua prova. Quarto requisito, tá vendo que nós temos 10 requisitos, não é qualquer conduta que cabe. Quarto requisito. A pena mínima da infração penal for menor, tem que ser menor de 4 anos. Se passou de 4 anos, não é mais possível o acordo de não persecução penal. Então, a infração penal cometida, ela deve ter uma pena mínima inferior a 4 anos. Se a pena mínima for superior ou igual a 4 anos, não cabe. Então, cuidado com esse peguinha. Se for igual ou superior a 4 anos, não caberá o acordo de não persecução penal. Agora, se for inferior a 4 anos, cabe, combinado? E, para essa aferição da pena mínima, serão considerados a causa de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Então, será levado em consideração as causas de aumento e diminuição de pena para verificar se cabe ou não o acordo de não persecução penal. Esse ponto aqui, o ponto quarto, eu já vi cair em muitas questões. E o peguinha da banca é dizer que se a pena for mínima ou igual a 4 anos, cabe o ANPP. Equivocado. Se for igual ou superior a 4 anos, não cabe. Então, cuidado com esse detalhe para que você não possa escorregar. Principalmente quem vai fazer a banca CESP, que adora esses peguinhas, fica ligado nesse ponto porque é muito importante. Às vezes o aluno lê a questão, fica naquela afobação e não vê o detalhe. E são os detalhes que faz você passar em prova ou não. Quinto requisito para caber ou não o ANPP.
O acordo, ele deve se mostrar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime no caso concreto. Porque o que entende-se? O MP, para verificar se cabe ou não o acordo de não persecução penal, além de analisar os requisitos objetivos, vamos colocar assim, ele vai analisar os requisitos subjetivos. Se ele começar a verificar que o sujeito com um acordo de não persecução penal, ele não vai consertar a sua conduta, ele vai continuar realizando prática criminosa, ou ele nem vai entender juridicamente o instituto, para ele é insignificante, o MP ele não é obrigado a oferecer o acordo de não persecução penal. É aqui que pega a questão. Então, fiquem atentos no seguinte requisito. O MP não é obrigado a oferecer o acordo de não persecução penal, mesmo que o sujeito ele tenha cumprido todos os requisitos objetivos, mesmo que todos os critérios foram preenchidos, o MP ele não é obrigado, porque ainda fica com a discricionariedade do MP. É por isso que vocês irão verificar várias jurisprudências no caso concreto dizendo que o juiz ele não pode obrigar o MP a oferecer o acordo de não persecução penal. Se o juiz não concordar com aquela decisão do MP de não oferecer o acordo de não persecução penal, ele vai enviar para a instância de revisão. Ele vai aplicar ali como se fosse o artigo 28 do arquivamento do inquérito policial do CPP, com a nova decisão do STF após o juiz das garantias. O juiz ele pode recorrer dessa decisão enviando para o próprio MP. Agora, ele mesmo não pode oferecer e nem mesmo discordar da opinião do MP em relação ao caso concreto. A sua discordância será encaminhar para a instância de revisão. E se mesmo assim na instância de revisão confirmar que não cabe o acordo de não persecução penal, o juiz ele não pode firmar esse entendimento e dar continuidade ali à ação penal. Então esse é o entendimento que prevalece. Então o MP tem um certo grau de discricionariedade em relação a isso e ele vai avaliar a sua necessidade e suficiência se estão presentes no caso concreto. Sexto requisito, não caber transação penal. Se é igual ao caso do arquivamento, é preferível o arquivamento, é preferível a transação penal. Então, se houver o cabimento da transação penal, é preferível. A transação penal, nós vamos trabalhar muito este instituto, está previsto na Lei 9.099, que também é um benefício concedido para o investigado, para o acusado. É uma benevolência do Estado, mas é preferível a transação penal porque é melhor do que o acordo de não persecução penal. Então, a transação penal, o membro do Ministério Público deve propor a transação penal se no caso for cabível. Se não for cabível, aí sim ele vai verificar se cabe o ANPP. Existe uma ordem cronológica dos fatos. Então eu vou ver se cabe arquivamento. Cabe arquivamento, eu prefiro arquivar. Ah, não cabe arquivamento? Deixa eu ver se cabe transação penal. Ah, não cabe transação penal. Então, eu vou para o acordo de não persecução penal. Ah, cabe transação penal? Então, eu aplico a transação penal. Veja que existe uma ordem cronológica que deve ser verificada pelo MP. Agora, se couber, mesmo sendo cabível a suspensão condicional do processo, então veja, cuidado para não confundir. Se couber a transação penal, o MP deve preferir a transação penal. Agora, se couber a suspensão condicional do processo, ainda assim o MP pode propor o ANPP. Então, é preferível, nesta ordem cronológica, o ANPP do que a suspensão condicional do processo. Então, fiquem gravados aí na sua cabeça essa ordem: arquivamento, transação penal, ANPP, suspensão condicional do processo. O MP deve avaliar toda essa cronologia de institutos. Vamos para o próximo requisito. Nós temos aqui o sétimo. O investigado ele deve ser primário. Então, se o sujeito ele é reincidente, seja reincidente genérico ou específico, não cabe o ANPP.
O ANPP é somente para aquelas pessoas que é a primeira vez que comete uma conduta criminosa. Então, se o sujeito reincidente significa que ele já cometeu outras infrações penais, já houve o trânsito em julgado, ele já teve ali aquela condenação. Então, significa que ele é reincidente, seja genérico, ou seja, em qualquer outra conduta criminosa, ou específico. Então, ele cometeu um furto, ou seja, ele é reincidente específico no crime de furto. Nesse caso, não cabe o ANPP, o sujeito deve ser primário. Já aí, elimina muita gente neste requisito número 7. Requisito número 8. Não haver elementos probatórios que indiquem uma conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Então, veja só. Regra: se houver elementos probatórios que indicam que o investigado ele possui uma conduta criminal habitual, reiterada, profissional, significa que ele faz da vida criminosa a sua profissão. Neste caso, não é cabível o ANPP. Vamos pensar aqui na seguinte ideia. Isso acontece muito. O sujeito, ele cometeu um furto no mercado e certo dia ele furtou uma carne. Neste caso, aplicou o princípio da insignificância, então arquivou. Aí no outro dia, ele foi lá e furtou de novo, agora foram 2 carnes. Aí o MP ofereceu ali o arquivamento, princípio da insignificância. Aí houve a terceira vez e nesse caso o sujeito furtou 5 pacotes de manteiga. Aí nesse caso, o MP ele pode verificar que há uma conduta criminosa habitual, reiterada, profissional, e neste caso já não aplica mais o princípio da insignificância e nem vai oferecer o acordo de não persecução penal, mesmo os requisitos objetivos sendo verificados no caso concreto, mas verificou que o passado do sujeito ali tem uma habitualidade na criminalidade. Então, neste caso aqui, o MP pode verificar isso e entender que não cabe o ANPP. Agora, se essas infrações pretéritas que o investigado verificou ali forem insignificantes, cometeu uma vez, aí tudo bem. Neste caso, o MP pode oferecer um ANPP. Então, fica a critério a discricionariedade do Ministério Público. 9º requisito. O agente ele não pode ter sido beneficiado, então veja só, o agente ele não pode ter sido beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração com outro ANPP, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então existe um lapso temporal. Então se o sujeito há 3 anos fez um acordo de não persecução penal, hoje o MP não pode oferecer para ele novamente. Ou se há 3 anos fez uma transação penal ou uma suspensão condicional do processo, hoje o MP não pode oferecer o acordo de não persecução penal, porque existe um lapso temporal, que é aquele período que a gente fala que tem que cumprir. E aqui no caso são 5 anos. Então no momento de decidir se vai propor ou não o ANPP, o membro do MP ele deverá analisar se nos últimos 5 anos contado da infração, isso aqui é muito importante, se nos 5 últimos anos contado da infração, aquele investigado já foi beneficiado com outro acordo de não persecução penal, com uma transação penal ou uma suspensão condicional do processo. Se sim, automaticamente já não cabe o ANPP. 10º requisito, que este daqui é o que despenca em prova. Não cabe o ANPP em infrações penais praticadas sobre a vigência da Lei Maria da Penha e de racismo. Então, se houver uma conduta criminosa praticado no âmbito da violência doméstica e familiar, por razões contra a mulher, por razões de condições do sexo feminino, em favor do agressor, não cabe. Então vamos pensar aqui em um dano sobre a coisa. Então o companheiro foi lá e quebrou o celular da namorada, quebrou por ciúmes. Houve um dano em relação à coisa.
Teoricamente, se não fosse envolvendo violência doméstica e familiar, se não houvesse a aplicação da Lei Maria da Penha, caberia sim o ANPP para o crime de dano. Mas se envolver a aplicação da Lei Maria da Penha, em qualquer crime não cabe o acordo de não persecução penal. Isso é uma decisão jurisprudencial. Se você vê na sua lei, você não vai entender isso. Por isso que é importante a gente fazer a leitura do nosso Código de Processo Penal, tanto olhando a lei quanto olhando as decisões jurisprudenciais. Então, aqui, essa decisão jurisprudencial entendeu que não cabe o ANPP em infrações, e quando ele diz infrações, é qualquer infração, ou infração cabendo contravenção, por exemplo, vias de fato, ou o crime, ameaça, dano, importunação, qualquer que seja, não cabe o acordo de não persecução penal, e também nos crimes envolvendo racismo ou a injúria racial. Então, nós tivemos uma decisão em 6 de fevereiro de 2023 que entendeu que o alcance material, ou seja, não cabe o acordo de não persecução penal nos crimes envolvendo crimes raciais, nem a injúria racial prevista no Código Penal. Então, tudo que envolver uma injúria racial envolvendo crimes raciais, não cabe o acordo de não persecução penal. Também é uma decisão jurisprudencial. Você não vai encontrar isso dentro da sua lei. Então, fiquem atentos a isso. E aí, passando pelos requisitos, cabendo ou não, tudo isso ele deve preencher para caber o acordo de não persecução penal. Então, vamos aqui voltando para o básico. O acordo de não persecução penal é um acordo feito entre o MP e o acusado. Aqui no nosso linguajar, o MP vai falar assim, meu filho, eu vi que você cumpre todos os requisitos, seja os requisitos objetivos, seja os requisitos subjetivos, você cumpre. Vamos fazer um acordo? Vamos fazer um negócio aqui? Vamos fazer o seguinte, eu nem vou oferecer essa ação penal, eu nem vou dar andamento nisso daqui. Se você, por exemplo, reparar o dano à vítima, se você prestar um serviço à comunidade por um período determinado, se você pagar uma prestação pecuniária por um período também determinado, pronto, a gente extingue esse processo, a gente extingue a punibilidade. Você aceita? Aí o sujeito, não, eu vou aceitar. Então, tudo bem, ele aceitou. Então, veja que o MP, ele irá propor que o investigado, ele cumpra algumas condições. E essas condições podem ser alternativas ou cumulativas. Anotem isso daí no CPP. Pode ser tanto cumulativa quanto alternativa. E quais são as condições? Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazer. Então, se o sujeito furtou o celular da vítima, ele vai lá e repara, paga o celular ou devolve o celular à vítima. Ele renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo MP como instrumentos, proveito ou produto do crime. Prestar um serviço à comunidade ou às entidades públicas por um período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1/3 a 2/3, pagar prestação pecuniária à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juiz da execução. Então prestem atenção nisso daqui, que é o juiz da execução que vai definir qual será a entidade pública que será beneficiada pela essa prestação pecuniária feita pelo o investigado dentro do acordo de não persecução penal. Isso, inclusive, nós temos uma decisão jurisprudencial. Não é o MP que vai definir quem será essa entidade pública, e sim o juiz da execução. E aí, nós também temos a quinta condição, cumprir por um prazo determinado outra condição indicada pelo MP, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então, aqui o 5 dá uma discricionariedade para o MP abranger outro tipo de condição, desde que com proporcional e compatível à infração penal. Exemplo, aos finais de semana,
voltar para casa após as 22 horas. Então, se o sujeito foi pego furtando depois das 22 horas, então o MP pode colocar esse prazo, né? Olha, durante tanto tempo você tem que voltar para casa após as 22 horas. Então, fica verificando essas condições, certo? Então, isso aqui também é muito importante para você entender quais são as condições que o investigado ele irá aceitar ou não. E aqui eu trouxe aqui uma recusa do MP, o tópico, né? Recusa do MP de oferecer o acordo. Lembre-se que eu falei para você que o MP ele não é obrigado a oferecer o acordo. Então, no caso de recusa por parte do MP, o investigado ele poderá requerer a remessa aos autos superior. Então, é aquela mesma ideia do artigo 28. Então, nós temos duas condições aqui. O MP ele não aceitou oferecer o acordo de não persecução penal, o investigado ele pode discordar. Pode. Ele faz essa remessa dos autos ao órgão superior. A mesma ideia do juiz, tá, gente? O juiz também pode discordar do não oferecimento do acordo de não persecução penal. Aí faz essa remessa ao órgão superior. E aí ali será avaliado se caberá ou não o acordo de não persecução penal. Obrigatoriedade da realização de audiência. Então, qual que é o papel do juiz neste caso? Qual que é o papel do juiz no acordo de não persecução penal? O juiz ele vai homologar este acordo. E quando a gente diz homologar, o juiz irá verificar a legalidade do acordo, isto é, se todos os requisitos do artigo 28A foram cumpridos e a voluntariedade. Então, lembre-se também que o investigado ele não é obrigado a aceitar o acordo de não persecução penal. Ele é voluntário, ele aceita se ele quiser. Então, o juiz ele vai verificar se houve essa voluntariedade, se o investigado ele realmente deseja fazer este acordo, esse ajuste com o parquê, com o Ministério Público. Neste caso, o juiz ele não vai avaliar o mérito do acordo, ele não vai averiguar e falar assim, não, ao invés dele prestar serviço à comunidade, ele vai fazer a reparação à vítima. Não, o MP ele não vai avaliar este mérito, tão somente a legalidade e a voluntariedade. Exemplo, se esse acordo de não persecução penal foi feito na presença do defensor, se não foi feito na presença do defensor, então tudo isso será analisado. A vítima, mais uma vez eu falei para vocês que a vítima ela não tem quase papel nenhum nisso daqui. No acordo de não persecução penal, a vítima ela não é chamada para participar. Ela vai ser informada, comunicada que houve ali uma homologação do acordo. Então a vítima fica sabendo bem depois que já foi homologado, que já houve a proposta, que o investigado aceitou e que o juiz homologou. E após a homologação, a vítima será intimada desta homologação do acordo de não persecução penal e o seu descumprimento ou o seu cumprimento em relação a isso. Então veja que a vítima, neste caso, ela é deixada de lado, ela não faz essa participação. Cumpriu o acordo? Cumpriu integralmente o acordo, o juiz vai decretar a extinção de punibilidade. Então veja que é caso de extinção de punibilidade. Cumpriu todo o acordo, tá tudo certo, extingue a punibilidade. Descumpriu o acordo, ou seja, ele não cumpriu aquele negócio jurídico feito entre o MP e o investigado, o MP vai comunicar ao juiz, vai rescindir, falar assim, olha, isso aqui não deu certo, ele não cumpriu o acordo e vai oferecer a denúncia. Por quê? Eu fiz o acordo para não oferecer a denúncia. Já que ele não cumpriu o acordo, eu vou oferecer a denúncia. Então há uma rescisão, o MP comunica ao juiz e vai lá e oferece o acordo de não persecução penal, não cumpriu, agora eu vou oferecer aquela denúncia. Então, aí nesse caso, ofereceu a denúncia, tem todo aquele procedimento processual. Ele vai ser citado para oferecer a resposta à acusação, todo passo a passo, vai haver um interrogatório, audiência, aquela coisa toda. Então, ofereceu a denúncia, tem todo o início do processo penal. E o acordo de não persecução penal era justamente para evitar
esse início de persecução penal. E aí eu trouxe alguns julgados importantes para que vocês possam entender já chegando aqui no final da nossa aula. Eu trouxe alguns julgados para complementar a nossa aula, que é muito importante. Não dá para eu falar acordo de não persecução penal sem trazer os julgados importantes. E desde já eu não vou conseguir esgotar todos os julgados que eu acho necessário você estudar. Então joga aí no Google, joga aí no Dizer o Direito, acordo de não persecução penal e leia todos, porque eu tenho certeza que é um tema que vai despencar em prova, ainda mais diante das novas decisões. Então essa decisão que eu já trouxe no início da aula, ela é muito importante porque ela define vários critérios sobre o acordo de não persecução penal. Olha só, o ANPP pode ser aplicado também em processos iniciados antes da criação do pacote anticrime, nos casos em que ainda não houve a condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até naquele momento. Ou seja, cabe acordo de não persecução penal até a sentença, até essa condenação definitiva. Então, cabe durante todo o processo. Então, aqui o que o STF definiu? Que o ANPP constitui um negócio jurídico processual penal, instituído por uma norma de natureza processual. Então, a partir do momento que ele define que é uma norma de natureza processual, então, neste caso aqui, nós temos, de um outro lado, uma norma híbrida, que ele deixou bem claro, de natureza material e de natureza processual. E vocês aprenderam aí lá no início do nosso Código de Processo Penal que as normas processuais aplicar-se-ão desde logo, mesmo que haja prejuízo ao sujeito, diferente de uma norma material, que não pode retroagir para prejudicar. Nesse caso aqui, ela pode retroagir para beneficiar, combinado? Então, diante dessa natureza híbrida da norma, prevalece aí a retroatividade da norma penal benéfica, pelo qual é cabível o acordo de não persecução penal, mesmo nos casos anteriores ao pacote anticrime. Mesmo ausente a confissão do réu até o momento, e nesse caso o MP chama ele para ele confessar, então não houve o trânsito em julgado, nesse caso o MP pode fazer isso daí. Então, nesse caso, eu quero que vocês verifiquem esse HC 185913, porque ele foi 18 de setembro de 2024, muito recente mesmo. Então, nesse caso aqui, que será admissível a celebração do ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvadas as possibilidades da propositura de acordo, no caso da ação penal, se for o caso. Então, cuidado com isso daí. Outra coisa, não cabe a utilização de óbice previsto no acordo de não persecução penal para negar o oferecimento da suspensão condicional do processo. Olha esse caso. João foi denunciado por importunação sexual, que teria sido cometido por Regina. A defesa requereu a aplicação da suspensão condicional do processo e o MP negou, falou assim, olha, não vou aplicar a suspensão condicional do processo, por quê? Porque não cabe o acordo de não persecução penal. Ele utilizou emprestado o argumento da não aplicação do acordo de não persecução penal nos casos envolvendo violência doméstica e familiar. E ele falou assim, bom, se no ANPP não cabe, também não vai caber para a suspensão condicional do processo, ou seja, ele fez uma analogia em mala parte, ou seja, o MP fez essa analogia para não aplicar a suspensão condicional do processo, e aí o STJ não concordou com a tese, não concordou com os argumentos, então neste caso aqui, o MP ele recusou fazer uma proposta de suspensão condicional do processo, usando um óbice do Instituto do ANPP. Ao fazer isso, o MP realizou uma analogia em mala parte, o que não se admite no direito penal. Então, o MP ele não pode utilizar os argumentos de negação do ANPP para conceder outros institutos, porque isso seria uma analogia em mala parte. Outro instituto que eu trouxe aqui para vocês, que isso também vai despencar na sua prova, não cabe o acordo de não persecução penal nos crimes raciais, o que inclui as condutas resultantes de atos homofóbicos. Nós sabemos que hoje o Instituto do Crime Racial envolve
cor, raça, religião, etnia, procedência nacional e opção sexual e orientação sexual. Então, se eu envolver um ato homofóbico envolvendo a orientação sexual, também não vai caber o NPP. E também envolvendo a injúria racial. Então, cuidado com esse julgado, dá um asterisco aí, porque pode cair na sua prova. E o simples fato de o réu não ter confessado formalmente, ou seja, se ele não confessou formalmente em sede policial, não quer dizer que automaticamente o MP não irá oferecer o acordo de não persecução penal. Pelo contrário, o MP vai avaliar a possibilidade do acordo de não persecução penal e ele pode chamar aquele investigado para confessar. Confessou formalmente e circunstancialmente, cumpriu os requisitos, o MP pode oferecer o acordo de não persecução penal. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o acordo de não persecução penal. É um tema que vai despencar na sua prova. Próxima aula nós vamos falar sobre o juiz das garantias, outro tema que vem cada vez mais caindo em prova. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Mais uma vez, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para a gente poder continuar com este projeto. E se você quer fazer parte do Método Tríade para ter acesso a essas aulas e mais outras aulas com os nossos professores, acesse aqui o link abaixo. Eu estou te esperando do lado de cá, do lado dos aprovados. Até mais, pessoal!